Alô Brasil, alô mundo, estamos mais uma vez ao vivo aqui para falar com o nosso professor, com o nosso mestre, com o nosso médico, cardiologista e nutrólogo, doutor Lair Ribeiro, que mais uma vez nos brinda, né, com 1 hora e 15 aí para responder as nossas perguntas, que são inúmeras, né, que nós estamos fazendo essa chamada já aí praticamente há 10 dias, e eu sei da grande expectativa que todos têm para assistir a live aqui com o Dr. Lair Ribeiro. Fazendo um pequeno lembrete, o Dr. Lair Ribeiro não vendeu nenhum suplemento com a marca dele, tá? Então, se você cair em alguma página da internet aí, suplemento Dr. Lair Ribeiro, isso é fake news, não é autorizado pelo Dr. Lair Ribeiro e as medidas judiciais cabíveis já foram tomadas. Para qualquer informação a mais do Dr. Lair Ribeiro, acesse o site e as redes sociais do Dr. Lair Ribeiro, www.lairribeiro.com.br. Lá você vai ter todas as informações do Dr. Lair Ribeiro. Meu nome é Fernando Betete, sou jornalista especializado em saúde e vamos direto ao assunto aqui, porque o nosso tema de hoje ele é bastante amplo, né? A ciência da saúde, nutrição adequada como remédio coadjuvante para qualquer doença. Essa é a parte 1. O Dr. Lair vai nos dar um presente na parte 2 logo, logo. Doutor Lair, obrigado mais uma vez. A primeira pergunta é a seguinte: quais as principais causas das doenças crônicas? Boa noite você aí que está me assistindo. É um prazer estar aqui de volta. De tempos de cada 45 dias, mais ou menos, nós vamos fazendo uma live. Estamos aqui, como o Fernando disse, nós vamos ter, essa apresentação vai ser em 2 partes, nós estamos fazendo a parte 1. Bom, o que faz uma pessoa adoecer? É um somatório de fatores. Eu vou discutir esses fatores com você. O primeiro fator é o fator toxina. É a pessoa ter uma toxicidade, ela está contaminada com alguma coisa. No mundo que nós vivemos hoje, nós estamos num oceano de tóxicos. A água está intoxicada, está com tóxico, a alimentação, o solo, o mar, o vento, tudo tem tóxico, tudo tem tóxico. O Brasil é hoje o número 1 em agrotóxico, para você ter uma ideia, per capita no mundo. Ganhamos esse título, primeiro colocado. Então, é difícil hoje você encontrar um alimento que não tenha toxina. Tem ali a parte do alimento, tem a parte da toxina. Então, esse é o primeiro problema, que antigamente não existia. Antes da Revolução Industrial, não existia poluição. E hoje é o que mais tem, a poluição. Então, isso são as toxinas. Segunda coisa importante é o fator de desnutrição. Nós não temos a mesma nutrição que os nossos avós tinham, porque os nossos avós, os alimentos chegavam mais limpos à mesa e eles chegavam com muito mais vitaminas e minerais, porque hoje o solo brasileiro ficou pobre. Você planta a mesma substância, a mesma planta, no mesmo lugar, por 10 anos seguidos, o que acontece? Acabam as reservas naquela área. Como você não recoloca, porque quando você coloca o adubo, nitrogênio, fósforo e potássio, não coloca mais nada, vai faltar. Então, os alimentos já não têm as mesmas vitaminas e minerais de antigamente. Então, acaba causando um processo de desnutrição. É muito mais complexo viver na cidade onde você vive hoje do que era 20 anos atrás. Ou seja, tudo ficou mais estressado. O estresse tomou conta da nossa vida. Então, nós vivemos o tempo todo estressado, principalmente se você mora numa cidade grande. É o estresse para ir trabalhar, é o estresse para voltar do trabalho, é o estresse no trabalho, e isso contribui sobremaneira para o aparecimento de doenças. A outra coisa importante para a doença é infecção e infestação. É uma bactéria, é um vírus, é um fungo, é um parasita, que não diminuiu, continuou. E com o uso inadequado dos antibióticos, a resistência dos micro-organismos ao antibiótico aumentou. Então, nós temos mais esse problema ainda. E, por último, eu gostaria de citar, respondendo essa pergunta, que é a poluição eletromagnética. Vai chegar aí agora o 5G. Nós já temos no Brasil o 4G. O 5G vai fazer um grande avanço tecnológico. Mas nós vamos pagar um preço muito grande por isso,
porque agora nós vamos ter muito mais radiação que vão nos incomodar, que é do 5G, que está sendo estudada já. Você combina tudo isso, ó, você combina a desnutrição, você combina os tóxicos, você combina a poluição eletromagnética, e etc., etc., você vê o que acontece. Se você não tiver com um organismo muito saudável, se você não tiver com uma imunidade muito boa, você vai acabar ficando doente. Doutor Lair, eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo e eu percebo que o senhor usa muitas metáforas nas suas explicações. Por que o senhor usa essas metáforas? E nos dê um exemplo aí de uma metáfora poderosa. Pois não? É verdade, eu uso muita metáfora. A metáfora é o modo de você ensinar uma coisa complexa de uma forma simples. Como é que você vai ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é a onda do mar? Você só pode fazer isso metaforicamente. Como é que você vai ensinar para um indivíduo no planeta Terra como que é o mundo espiritual depois da morte? Metaforicamente, o que Jesus fazia? Jesus contava histórias, ele contava parábolas, e através da parábola, que é uma metáfora, ele ensinava. Então, eu procuro trazer as metáforas para o mundo médico, e facilita tremendamente, como nós vamos ver aqui agora. Deixa eu, você pediu para eu dar um exemplo de uma metáfora. Sim. Uma metáfora que eu gosto muito é a metáfora do bambu. Primeiro que o bambu é muito flexível. Aliás, um dia Charles Darwin estava no jantar e alguém, para desafiá-lo, perguntou para ele: Sr. Darwin, se o senhor pudesse resumir toda a sua teoria da evolução numa frase, o que o senhor diria? E ele respondeu: não são as espécies mais fortes ou mais inteligentes que vão sobreviver, são aquelas com a maior capacidade de adaptação. E o bambu tem isso. Vem uma tempestade, essa tempestade consegue arrancar um carvalho e jogar ele na enxurrada, arrancar ele com raiz e tudo, e jogar ele na enxurrada, e o bambu, que se curva ao vento, sobrevive. Então, a flexibilidade do bambu nos ajuda muito nesse processo metafórico. Mas eu vou além. Eu vou no bambu chinês. Por que eu uso o bambu chinês? Porque o bambu chinês é o seguinte, você pode ir na internet, você vai ter vários artigos lá sobre o bambu chinês. O bambu chinês, você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano, dependendo do bambu, ele pode crescer de 12 a 25 metros. Ele não cresceu nada nos primeiros 4 anos e, de repente, ele cresce. Você fala, isso parece um milagre. Se você for ver o que está abaixo da terra, as raízes estão crescendo para dar o sustento para esse bambu no quinto ano ir de 12 a 25 metros. Quer dizer, existe uma sustentação para isso. E a analogia que eu faço, por exemplo, para a doença. A pessoa está doente, começa a ser tratada. No começo ela não sente nada, mas ela está melhorando. Ela está melhorando, de repente ela melhora. Aí, de repente, ela sara. Então, o bambu chinês ensina você, além da flexibilidade, assim, ensina você paciência e persistência. Entendeu? Por isso que eu gosto de usar metáfora, porque no momento que eu acabei de contar para você a história do bambu chinês. Se você não tivesse escutado ela antes, se é a primeira vez que você está escutando, primeiro você já está interessado em ir para a internet pesquisar, e acho que mesmo que você morra de velhice, você vai sempre lembrar da metáfora do bambu chinês. Bom, vamos ver se eu consigo colocar aqui o Dr. Lair numa sinuca aqui. Já que estamos falando de saúde e adoecimento, dá um exemplo para a gente como explicar a doença, como explicar o adoecimento usando a metáfora de um revólver. Para você dar um tiro, vamos dizer que o tiro é a doença. Para você dar um tiro, você precisa de um revólver. Se você não tiver o revólver, não tem jeito de você dar tiro, concorda? Sim. O revólver seria a predisposição à doença. Essa predisposição pode ser genética ou pode ser epigenética, mas tem que ter uma predisposição. Mas só a predisposição não é suficiente. Eu tenho que ter a predisposição, eu tenho que ter bala no revólver, no tambor do revólver tem que ter bala, senão não vai ter tiro, mas eu posso ter o revólver, ter o tambor cheio de balas,
ele é municiado. Mas se eu não puxar o gatilho, ele não dá tiro. Então, eu preciso de 3 coisas. Ó. Eu preciso do revólver, eu preciso da bala, eu preciso do gatilho. O revólver é a predisposição à doença. A bala são os mediadores da doença acontecer. A homocisteína está alta, há um estresse oxidativo, há uma hemoglobina glicada aumentada, há um anticorpo se manifestando, há um desequilíbrio hormonal. Eu tenho que ter alguma coisa que medie isso. E o gatilho, não sei se você já viu a pessoa contar assim, ó, estava tudo bem comigo, até que aconteceu isso, e eu nunca mais fui o mesmo. Até que eu peguei uma infecção e nunca mais me curei. Até que eu caí do cavalo e engordei 11 quilos. Até que o meu carro capotou e eu nunca mais fui o mesmo. Então, isso o que é? Isso é o gatilho. É quando puxou o gatilho. Então, se você compara o revólver, o tiro, o gatilho com a doença, você entende a dinâmica da doença. Por que um adoeceu, o outro não adoeceu? Por causa da predisposição genética e epigenética. Por que um ficou mais doente do que o outro? Porque tinha mais bala, mais tiro para fazer do que o outro, que estava com tambor vazio de tiro, de bala. E qual foi o gatilho? Foi um gatilho muito forte ou foi um gatilho mais fraco? É isso que você queria? Muito bem, matou, tirou 10 aí. Doutor Lair, por que o senhor afirma que simplesmente tratar os níveis elevados de glicose, né, que o pessoal entende como diabetes, a diabetes está alta, a glicose está alta no sangue, é como enxugar gelo? Mais uma outra metáfora aí. Mais uma outra metáfora. Então, olha só, eu estou conversando, mesmo que você seja leigo, tá? Você que está aí me assistindo. Eu vou lhe fazer uma pergunta, claro que ela é retórica, você não dá para me responder, mas me acompanhe, por favor. O que você acha que é mais nobre? O que está dentro do sangue ou o que está dentro da célula? Para que existe o sangue? O sangue existe para alimentar as células e trazer o lixo de volta. O sangue leva nutrientes, leva vitaminas, minerais, aminoácidos, oxigênio e traz as porcarias, porque a célula também faz cocô e xixi. Só que é diferente. Mas ela também tem o seu lixo. E esse lixo tem que ser retirado. Então, o sistema circulatório, ele faz um trabalho de levar e trazer. Levar nutrientes e trazer sujeira. Por exemplo, ele traz o gás carbônico de volta, que é eliminado, e leva o oxigênio. Então, o trabalho do aparelho circulatório, do sistema circulatório, você pode chamar dos 2 jeitos, é abastecer a coisa importante, que é a célula. Porque a célula tem a sua membrana, a célula tem as suas organelas, lá está a mitocôndria, lá está os ribossomos, lá está a mais importante molécula do corpo humano, que se chama DNA, está lá protegida. Então, será que eu lhe convenci que o interior da célula é mais nobre do que o sangue, que está apenas fazendo um transporte para levar e trazer e abastecer a célula, que é a rainha da história? Bom, eu espero que eu tenha convencido você disso. Agora eu lhe pergunto, se eu tenho açúcar demais no sangue e eu injeto insulina nesse paciente e ele pega esse açúcar que está no sangue, que está prejudicando, e empurro para dentro da célula, você sabe aquele lixo que você joga para debaixo do tapete? Você acha que você jogar o lixo para debaixo do tapete vai resolver o problema? Claro que não. O cheiro vai continuar o mesmo. Você pode até esconder o lixo debaixo do tapete, mas você não fez higiene na sua casa. Então, se eu pego o açúcar, que é veneno, principalmente em excesso, e empurro ele para dentro da célula, que é o tecido, que é a região nobre, você acha que eu estou fazendo algum favor para a célula? Não. Eu estou limpando o sangue, aí eu posso tirar o exame e falar assim, a sua glicemia está muito bem, parabéns. Mas onde é que foi parar? Foi parar dentro da célula. Então, o segredo não é você limpar o sangue. O segredo é você não acumular açúcar dentro da célula. E para você não acumular açúcar dentro da célula, você não pode comer açúcar.
Nem carboidrato, porque todo carboidrato, você perguntar para um carboidrato o que é que você quer fazer quando crescer, ele vai dizer, eu quero açúcar, quero ser açúcar. Todo carboidrato, o sonho dele é virar glicose. Então, se eu como uma farinha, se eu como uma massa, eventualmente isso vai virar açúcar. Então, se eu tenho diabetes, não é um remédio que vai me curar. Não existe remédio que cure diabetes. É uma nutrição adequada, onde eu tiro o máximo que eu posso de carboidrato. Faz sentido o que eu estou falando, Fernando? Faz, perfeitamente. Muito claro, inclusive. Você está assistindo aqui uma live do Fernando Betete, junto com o professor Dr. Lair Ribeiro. Nós estamos falando sobre a ciência da saúde, nutrição adequada como remédio coadjuvante para qualquer doença, tá? Essa é a primeira parte. Doutor Lair, já que falamos um pouco de diabetes, açúcar no sangue, eu queria saber a sua opinião sobre adoçantes artificiais. Na maioria, é pior do que açúcar. Se eu pudesse fazer uma resposta curta e grossa. Na maioria. Vamos pegar dos dois mais famosos, tá bom? Que é o aspartame e a sucralose. São os dois que mais vendem no mundo. Eu diria que os dois juntos é capaz de fazer 85%, 90% do mercado. Tem mais de 6 mil produtos adoçados com aspartame nas prateleiras dos supermercados. Pra você ter uma ideia. O aspartame, ele é constituído de 3 coisas. Um éster metil, 10%, um aspartato, 40%, e uma fenilalanina, 50%. O éster metil, se você esquentar ele no forno ou na frigideira, ele vai virar metanal. Metanal, você conhece, é o formaldeído, que é 45%, recebe o nome de formol. Você pega um cadáver, não quer que ele estraga, você põe ele no formol. Ele é veneno, tá? Então, é um conservante, mas veneno. Então, 10% daquele aspartame que você colocou no seu café vai virar, eventualmente, quando passa pelo fígado, vai virar metanal, que vai virar formol. Tá? Isso é o primeiro. O segundo, que é 40%, é o aspartato, que é um aminoácido que é neurotóxico. Se você tem um excesso de aspartato no cérebro, o aspartato é uma excitotoxina. Ele estimula o cérebro, ele faz você ficar mais nervoso, faz você ficar inquieto. E os outros 50% é fenilalanina, que é um aminoácido que tem que ser transformado em tirosina, a não ser que você tenha um polimorfismo genético chamado fenilcetonúria, que é identificado com a teste do pezinho, na maternidade que tem teste do pezinho, não é toda maternidade brasileira que tem um teste do pezinho. Então, eu posso estar dando aspartame para um indivíduo que tem a fenilcetonúria. Essa pessoa não pode ingerir fenilalanina, porque ela não vai ser capaz de transformar a fenilalanina em tirosina. Vai acumular fenilalanina e isso vai lhe fazer lesão cerebral e vai cair a inteligência dessa pessoa. Então, para que eu estou correndo esses riscos todos? Só para fazer o meu café ficar um pouquinho mais doce? Esse é o aspartame, que foi, durante muitos anos, o mais vendido. Tem vários nomes aí, eu não vou entrar em nomes comerciais. O outro que eu vou discutir com você é a sucralose, que é uma combinação de galactose com frutose, que não existe na natureza. Então, eles não poderiam ter feito um adoçante artificial sem fazer um estudo a longo prazo, porque isso aí é um remédio. Se isso não existe na natureza, não pode ser dado sem estudo. E não existe nenhum estudo a longo prazo. Eles dizem assim, mas ele absorve quase nada. Mas ele ainda tem 3 átomos de cloro, que também é tóxico. Então, é outro problema. Então, tem pessoas que têm enxaqueca, cefaleias intensas, distúrbios oculares, e etc., e estão indo no médico e não sabem que é por causa do adoçante artificial. Então, eu recomendo você parar o seu adoçante artificial, seja lá qual for, por 15 dias. Vou ver o que acontece. Se aquela dor de cabeça sua sumir, é por causa daí. Então, no frigir dos ovos, eu diria para você que açúcar faz menos mal do que adoçante artificial. E muitos adoçantes artificiais engordam. Não tem caloria. Não quer dizer nada, não tem caloria. Ele estimula a sua vontade de atacar a geladeira à noite. Depois que eu comecei a usar, eu só ataco a geladeira à noite. É porque ele mexe no cérebro e você fica com a vontade de comer carboidrato. Entendeu? Essa é boa, essa eu não conhecia, não.
Eu tomo adoçante, então depois à noite eu ataco a geladeira. Doutor Lair, imunidade é o tema atual, está todo mundo falando aí de imunidade, sem sombra de dúvida. O senhor tem uma metáfora também interessante sobre os tipos de imunidade no corpo humano. Por favor, fale um pouquinho sobre elas. Existem dois tipos de imunidade. Existe uma imunidade inata e uma imunidade adquirida. A inata, ela está lá pronta, já nasceu pronta. Ela é inespecífica. Ela não é para esse ou para aquele germe. Ela é inespecífica. Ela é o natural killer, é o macrófago, são células do sistema imune que estão aí protegendo a gente. É muito importante. Por exemplo, o natural killer, que é o exterminador natural, essa célula ataca vírus muito bem e ataca células cancerosas. Nós temos milhares de células cancerosas por dia, todos nós. Por que não forma um tumor? Porque o natural killer está lá, ele vai lá e mata a célula no ninho, antes dela poder formar tumor. Bom, isso é a imunidade inata. A imunidade adquirida, ela é uma imunidade mais, ela deixa a inata entrar na jogada. Se a inata não der conta, ela pede ajuda adquirida, que aí são os linfócitos T e os linfócitos B, de bola. T e B, é adquirida. A metáfora que eu faço é o seguinte: você liga a sua televisão, está passando um filme. Você começa a assistir, gosta do filme e acaba assistindo o filme até o final. Você não pediu para assistir aquele filme, você não comprou aquele filme, você não alugou aquele filme. Você simplesmente ligou a televisão e estava lá. Agora, se você quer assistir um filme específico, não é só ligar a televisão. Você tem que ligar a televisão, tem que entrar, se você está na net, você tem que entrar no Now, ou se não, se está no Sky, você tem que ir lá comprar ou alugar o filme. Eles estão preparando o filme, estão preparando o vídeo e finalmente se apresentam. Então, a inata é como se você ligasse a televisão e o filme que está passando lá. Ela é inespecífica. E a adquirida é como se você tivesse escolhido passar um filme X e você está lá alugando ele. Certo? Então, a adquirida ela só entra na jogada se a inata não der conta. Se a inata estiver dando conta, ela poupa a adquirida. A inata não tem memória. Ela vai atacar todo mundo que for ruim, no ponto de vista dela. Já a adquirida, não, ela tem memória. Se você criou um anticorpo contra sarampo ou contra varíola, se o vírus da varíola aparecer de novo, essa memória está lá. Imediatamente tem um exército para combater aquele vírus. Entendeu? É o que a vacina faz. Ela cria uma memória na imunidade adquirida. Ok, estamos conversando aqui com o Dr. Lair Ribeiro, estamos aqui fazendo uma série de perguntas das mais variadas possíveis. Agora um assunto polêmico, Dr. Lair Ribeiro. Queria saber se da sua opinião sobre cannabis medicinal. Tem um grande preconceito. Cannabis, para quem não sabe, é a mesma coisa que maconha. Eu falei o nome maconha, você já começou. Opa, peraí. Bom, você tem que parar e pensar, porque o uso recreativo é uma coisa, o uso medicinal é outra. Na realidade, a grande parte do uso medicinal é o chamado canabidiol, que é o CBD, que não tem nenhuma atividade psíquica, não tem psicoatividade, não causa nenhum barato. Você acha que na cannabis medicinal você vai estar tomando alguma coisa que vai parecer que você fumou maconha? Não tem nada disso. Não é nada disso que nós estamos falando. Então, para quem tem dores intratáveis, para quem tem convulsões intratáveis, hoje nós sabemos que o canabidiol, que é o CBD, que não tem psicoatividade nenhuma, zero, que nos Estados Unidos, nos 50 estados e no Distrito de Colômbia, você adquire isso até no supermercado, você não precisa nem ir à farmácia, você compra no supermercado, sem nenhuma restrição, zero. Claro que aqui no país brasileiro, criou-se uma burocracia enorme, a pessoa precisa da Anvisa autorizar para fazer a importação. Você conhece o nosso Brasil, né? Infelizmente. Então, aqui a coisa criou uma proporção muito grande, como se a gente estivesse trabalhando com a droga. E não é uma droga, é uma planta que está sendo usado. Muitas vezes o CBD vem até do hemp, vem até
nem vem da cannabis, para você ter uma ideia. Agora, tem uma outra parte da cannabis medicinal, que é o THC. Então, tem o CBD e o THC. O THC causa barato, sim, se você, dependendo da dose que você dá. É dose dependente. Mas o THC, por exemplo, 40% dos pacientes que morrem com câncer, eles não morrem por causa do câncer. Eles morrem por causa da caquexia. O que é um estado de caquexia? É um estado onde a pessoa perde a massa muscular, não consegue nem levantar na cama, não tem músculo para segurar o esqueleto, para de comer. Você pode oferecer para esse indivíduo o seu prato favorito e ele vai ter nojo de comida, então ele não come mais. Você pode fazer todo o esforço possível, ele não consegue comer, se ele tentar, ele vomita. E aí ele recebe o THC na dose adequada para não dar barato e ele passa a comer. A única coisa que eu conheço que restabelece apetite, restabelece fome. Por isso que você diz que quem fuma maconha tem larica. O que é larica? Larica é a fome causada pela maconha. Mas nós estamos fazendo agora de gotas, pinga-gota. Não tem esse negócio de fumar nada, não. E aí essa pessoa que ia morrer de caquexia, ela pode durar muito mais tempo. Ela não é que vai curar o câncer, vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Se você está com dor, se você está tendo convulsão, se você não consegue comer, você está procurando um remédio que trate essas coisas, quem causa isso é a cannabis medicinal. Então, você tem que deixar o preconceito de lado, ver a parte boa da planta e aproveitar sem nenhum problema. Certo? Ok, está aí a explicação bem didática do Dr. Lai Ribeiro sobre cannabis medicinal, está perfeitamente entendido. Doutor, o senhor sempre fala que a palavra porquê ela é fundamental na resolução de casos médicos. Por quê? Quando eu estou me referindo à palavra porquê, como você disse aí, é o porquê separado, é o que em inglês é o why, não é o because. Não é o porquê junto, é o porquê pergunta. Quando você faz o porquê pergunta, você sabe que em português a gente separa o por do quê. Esse porquê que é importante. É o why do inglês. O porquê pergunta a causa. Por que esse paciente está sentindo isso? O que desencadeou? Onde que está a causa? Porque se eu não vou até a causa, eu estou enxugando gelo. Eu estou tratando sintoma. Sintoma é uma janela de oportunidades para descobrir o que está por trás. O sintoma não é a primeira manifestação de uma doença. Uma doença pode estar vindo por anos. Aí um dia ela se manifesta. É a última oportunidade que você tem para descobrir de onde é que ela vem. Mas nós, na medicina, somos treinados, e a indústria farmacêutica é treinada a desenvolver medicamentos para tratar sintomas. Então, eu estou tremendo, eu tenho um remédio que faz eu parar de tremer. Mas só que a doença lá a produção da dopamina, lá na substância nigra, no cérebro, continua diminuindo a produção. Quer dizer, eu parei o sintoma do Parkinson, no caso, mas não parei a doença do Parkinson. Então, a diferença... O médico, em geral, ele confunde o sintoma com a doença. Claro que eu tenho que tratar o sintoma, porque às vezes a pessoa não consegue viver com o sintoma, mas eu trato esse sintoma enquanto eu estou também tratando... Você lembra do bambu chinês? Sim. Então, não vai nascer no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, vai ser no quinto, que ele vai sair da Terra. Então, às vezes, uma doença autoimune, por exemplo, você tem que tratar os sintomas dela e, concomitantemente, você tem que ir na causa dela e tratar a causa. E vai levar um tempo para você reverter essa situação de autoimunidade. Ok, agora, doutor, por que o senhor tem algumas ressalvas, algumas observações sobre especialidades médicas? Não é porque eu não seja especialista, tá? Eu sou especialista. Eu tenho o chamado RQE, Registro de Qualificação de Especialista. O CRM permite, nós médicos temos 2 especialidades. Nós não podemos ter mais do que 2. Para eu ter uma terceira, eu tenho que desistir de uma segunda, ou uma primeira. Então, eu sou cardiologista e nutrólogo. Eu tenho RQE,
registro de qualificação de especialista para cardiologia, registro de qualificação de especialista para nutrologia. E não tenho mais, porque o CRM não permite. Então, eu não sou contra essa história de especialidade, porque eu não sou especialista. Tá bom? Deixar bem claro isso, eu sou especialista. Mas o problema com a especialidade é que nós loteamos o corpo humano. Um grupo de médicos ficou com o coração, um grupo de médicos ficou com o pulmão, um grupo de médicos ficou com o fígado, um grupo de médicos ficou com a tireoide. Quer dizer, nós loteamos o corpo, mas eu nunca encontrei um coração batendo sozinho chegar num consultório. Ele chega no peito de alguém, ele chega numa pessoa. E muitas vezes, por exemplo, a pessoa tem uma disbiose, vamos dar um exemplo, uma disbiose intestinal. O microbioma dela está alterado. Essa disbiose intestinal, que, aliás, a maioria dos médicos ainda não teve a oportunidade de estudar, porque isso não está no currículo médico ainda, uma coisa de suma importância. A Organização Mundial de Saúde já disse que nós temos mais um órgão virtual, mas é um órgão, que é o microbioma intestinal, também chamado de microbiota intestinal, é um órgão a mais e causa uma série de problemas ou uma série de soluções. Mas vamos pegar uma pessoa que tem uma desbiose intestinal. Essa desbiose intestinal, ela pode se manifestar na pele, seria um problema de dermatologista. Ela pode se manifestar nas articulações, seria um problema de reumatologista. Ela pode se manifestar no cérebro, seria um problema de neurologista. E ela não vai ser tratada nem pela pele, nem pela articulação, nem pelo cérebro. Ela vai ser tratada pelo intestino. Olha, como é que eu faço com o especialista? Qual especialista que essa pessoa vai? Ela tem um problema de pele, ela tem um problema de articulação, ela tem um problema cerebral. Ela vai em 3 especialistas, mas o problema é um só. É a desbiose, nesse caso. A desbiose pode fazer isso. Olha que problema sério. Um especialista joga para o outro joga para o outro, e ninguém chega a conclusão nenhuma. Então, esse estudo de especialista faz com que nós, médicos, cada vez saibamos mais de menos. Uma hora nós vamos saber tudo de nada. Eu acho que o médico pode ser especialista, e deve ser, mas ele não pode perder essa noção sistêmica, porque tudo está interligado no corpo. Essa é a minha crítica. O corpo humano é um corpo totalmente integrado. Eu já presenciei, já fui em várias consultas com familiares, e a gente sempre acaba se deparando numa situação dessa daí. Voltando aqui para o caso da metáfora, doutor Lair Ribeiro, aquela metáfora da luzinha que acende no painel do carro, o que significa? É justamente o que nós acabamos de falar. Você imagina que você está pronto para descer uma serra de 15 quilômetros. Claro, você vai descer uma serra de 15 quilômetros, você tem que estar um bom par, um bom freio, que você pode precisar dele. Você não vai descer uma serra sem freio. Só que você está pronto para descer a serra e, de repente, no painel do seu carro, acende uma luz vermelha. Luz essa que está dizendo que o óleo do freio acabou. Aí você vai lá, apaga a luz e desce a serra. Não, você não pode apagar a luz e descer a serra. Você tem que levar em consideração que você está sem óleo de freio. E que se você precisar usar o freio nos 15 km de descida, você vai ter um acidente, você não vai ter freio. Então, desligar a luzinha, que é desligar o sintoma, não resolve o problema, entendeu? Eu tenho que trocar o óleo do freio. Por isso que vem a palavra por quê. Por que a luzinha acendeu? A luzinha acendeu, porque eu vou olhar lá no manual, essa luzinha acesa quer dizer que está faltando óleo no freio. Então, não posso descer a serra. Não adianta nada eu apagar a luzinha, achar que eu resolvi o problema. A dor vem como um sintoma, a dor é muito bem-vinda. Ela vem avisando o seguinte, tem alguma coisa errada. Estou aqui, vou doer. Aí eu dou um analgésico para você, a dor passa. Eu desliguei a luzinha, entendeu? Mas o problema continua. Aí vem o porquê, para descobrir de onde é que surgiu o problema. Só isso. Eu estou fazendo uma analogia que é o exame que a gente faz no laboratório, né? Ele vem lá com o número alterado, ou seja, a luz de alerta está lá, né, doutor Lair? Exatamente. Agora, voltando aqui para o sistema de... Aí o que você faz? Você quer baixar aquele número. Aquele número do laboratório, ele é uma expressão do que está acontecendo. Exatamente, ele é uma luzinha. Sim. Não adianta nada eu baixar aquele número, entendeu?
eu tenho que resolver o que está causando aquele número elevado. Vamos dar um exemplo. Tá bom, deixa eu tocar. Depois eu respondo. Tá bom, depois a gente volta sobre a tempo. Doutor Lair, por que o senhor diz que anticorpos elevados, né, quando você faz o exame, já constitui uma doença, mesmo sem ter sintomas? Eu vou dar o exemplo dos soldados da Guerra do Vietnã. Pô, todo soldado americano, não sei do brasileiro hoje, mas todo soldado americano, ele é retirado dele uma quantidade de sangue e é congelado. Então, se você serviu o exército nos Estados Unidos, o seu sangue está lá congelado. Então, todos os soldados que foram para a Guerra do Vietnã tiveram sangue congelado. Passaram-se 20, 30 anos, alguns daqueles soldados desenvolveram lúpus, desenvolveram doenças autoimunes, desenvolveram vitiligo, desenvolveram eczema, desenvolveram psoríase, tá? E aí, o que os médicos fizeram? Fizeram uma pesquisa seguinte: e se eu for lá naquele sangue que está congelado, lá no freezer, será que lá já tinha manifestação de que esse indivíduo ia ter lúpus, por exemplo? E eles foram lá e descobriram que 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, já estava lá o FAN aumentado, que é o fator antinuclear, a lúpus. Já estava aumentado. Aí o médico fala assim, está aumentado, mas você não tem sintoma, não tem nada. Não. Esse anticorpo já está te comendo por dentro, entendeu? Eu estou querendo dizer aqui que o anticorpo já é a doença. Mesmo que a pessoa não tenha sintoma, se eu encontro numa pessoa a luzinha acesa, eu tenho que descobrir será que é o olho do freio? Eu tenho que buscar a causa, porque aquele anticorpo elevado, com o passar do tempo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ele já vai lesar várias partes do corpo, entendeu? Já é doença, mesmo sem sintoma. Porque as pessoas pensam que o sintoma é uma das primeiras coisas da doença. Não é, não. O sintoma pode ser uma das últimas coisas da doença, que é mostrado, por exemplo, nas doenças autoimunes, que a pessoa não sabe que tem até que descobre, mas aí já é tarde demais. Tá certo. Você está assistindo aqui a live do Fernando Betete, junto com o Dr. Lair Ribeiro. O nosso tema de hoje é a ciência da saúde, nutrição adequada como remédio coadjuvante para qualquer doença. Dr. Lair Ribeiro, o que é placebo? E o efeito placebo é mesmo real? O efeito placebo é muito real. Tanto é que as autoridades que aprovam remédios não pode ter uma pesquisa séria sem ter o grupo placebo. Eu já vi grupo placebo ter reação até 30%. Se você está dando um remédio para pressão, quem recebeu o placebo baixou 30%. Quem recebeu o remédio baixou 60%. Então, é muito importante o efeito placebo. Mas eu gostaria de enfatizar aqui, usando essa terminologia do placebo, muitas pessoas não estão familiarizadas com nocebo. Nocebo é o contrário de placebo. Placebo é quando a pessoa melhora sem nada, só com psicológico. Nocebo é quando a pessoa piora, só com psicológico. Então, o indivíduo está com câncer, ele vai no médico, o médico fala com ele assim, não tem jeito não, viu? Você vai morrer. Isso é nocebo. O médico não pode fazer isso. Mesmo sabendo que aquilo ali tem um prognóstico gravíssimo, o médico não tem o direito de tirar a esperança do paciente, está me entendendo? E falar com ele assim, isso não tem jeito. No momento que ele escutou do médico, aqui não tem jeito, aí não tem jeito mesmo. Aí o efeito nocebo é mais do que 30%. A maioria dos profissionais de saúde conhecem o efeito placebo, mas não dão atenção ao efeito nocebo. Tá bom? Entendi. Doutor, há um tempo atrás se falava muito do glúten, né? Eu queria saber a sua opinião do glúten hoje, atualmente, e ele realmente continua sendo o grande vilão atualmente? Cada vez mais, ele é o grande vilão. Vamos começar lá na época de Cristo, repartindo o pão. O trigo que fez aquele pão que Cristo repartiu, aquele trigo era um trigo acorn. Ele tinha 14 cromossomos. O trigo que você come hoje, do pãozinho que você compra na padaria, ele tem 42 cromossomos. Ele é o triticum. Era o acorn, agora é o triticum.
Essa mudança, nos últimos 40, 50 anos, onde até deu o prêmio Nobel, um engenheiro americano ganhou o prêmio Nobel por ter melhorado o prêmio Nobel da Paz, porque matou a fome de muita gente, aumentando a produtividade do trigo. Esse aumento na produtividade do trigo nos últimos 30, 40, 50 anos, Fernando, isso trouxe um aumento de em torno de 400% na concentração do glúten. O glúten é uma combinação de proteínas. 85% das proteínas do trigo estão no glúten, que é a gliadina e a glutenina, que se representam 85%, são chamados prolaminas. A gliadina é a pior delas. A gliadina, quanto mais trigo você ingere, mais glúten você ingere, mais gliadina você ingere. Essa gliadina é uma proteína muito difícil de ser digerida, pela quantidade de gliadina que tem no glúten hoje. Não tem ser humano que seja capaz de digerir ela completamente. Parte dessa gliadina não digerida cai no sangue, se comporta como corpo estranho, o organismo, para se defender, cria um anticorpo contra a gliadina, que é o antigliadina, e, por azar nosso, nessa cadeia de aminoácidos, essa gliadina, existem estruturas do corpo que têm a mesma cadeia de aminoácidos, por coincidência, por exemplo, a tireoide. Então, quando o corpo cria um anticorpo contra essa gliadina, ele está criando um anticorpo contra a tireoide. Aquele anticorpo vai atacar a gliadina e vai atacar a tireoide, e vai desenvolver, por exemplo, a tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune sistêmica, tendo como alvo a tireoide. Então, cada vez mais, o glúten incomoda. Eu sei que tem muita gente que ainda não pensa no glúten. É só você ir no Amazon.com, existem mais de 1000 livros. Pode contar lá, porque eu já contei. Tem mais de 1000 livros mostrando o quanto que o glúten faz mal. Você entra no PubMed, você entra no Google Acadêmico, você digita glúten e health, você vai ver a quantidade de artigo que tem. Quer dizer, do ponto de vista científico, não falta nada. Falta ciência. Não, sobra ciência. Só que você não lê. Você só fala de ciência. O pessoal que usa esse jargão, isso não é científico, geralmente nem sabe o que é ciência. E fica usando o jargão, isso não é científico. É uma defesa que a pessoa tem, com a falta de preparo que ela tem, ela fala, isso não é científico. Se eu pedir a ela a definição de ciência, ela nem sabe o que é, entendeu? Mas fala que não é científico. É porque você não está fazendo o seu dever de casa, porque o que tem bastante. E a outra coisa é com relação à dieta do glúten. Eu faço uma metáfora assim, ó. Você pula, tem um desfiladeiro, tem um abismo para você pular. E você pula 99% desse abismo. Onde é que você vai cair? Lá embaixo. Tem uma história muito interessante de uma mulher que tinha sensibilidade ao glúten. Na realidade, ela até tinha doença celíaca, que é pior ainda. E ela fazia tudo sem glúten, tudo. E ela não melhorava. E o médico não conseguia entender, depois de 1 ano, 2, ela, numa dieta totalmente sem glúten, ela não melhorava. Aí descobriu-se, olha que interessante, que essa mulher era uma freira. E ela comungava diariamente. Então, a hóstia de trigo que tinha glúten era o suficiente para manter ela doente. Teve que fazer uma carta para o bispo, pedir autorização para não comungar. Hoje, a Igreja Católica já tem hóstia sem glúten. Mas, antigamente, poucos anos atrás, as hóstias tinham glúten. Então, a pessoa disse, não, eu estou fazendo direitinho toda a minha dieta, isso é conversa fiada, porque não melhora. Mas ela estava comungando todo dia, ingerindo aquela quantidade de glúten. Então, 100% sem glúten é 100% sem glúten. O molho, às vezes, do restaurante tem glúten. O café instantâneo, às vezes, tem glúten. Eu não ingiro glúten. Você toma café instantâneo como? Toma. Então, vai lá e vê a Constituição. Você vai ver que lá tem glúten. Então, existe muito glúten escondido, entendeu? Muito. Vivendo e aprendendo aqui. Doutor Lair, também tem uma frase que o senhor usa nas suas palestras, eu queria reforçar ela aqui. O que significa, se eu não conheço o mapa,
eu não consigo explorar o território. Imagine que você chega perto de uma pessoa analfabeta, que não tem conhecimento de geografia também, e pergunta para ela assim: quem mora em Fortaleza é vizinho de quem mora em Porto Alegre? E ela não tem um mapa do Brasil na cabeça. Você vai responder que não, você que está me assistindo vai responder que não, porque você fez aula de geografia, você viu como é que é o mapa do Brasil, você sabe onde é que está Fortaleza, você sabe onde é que está Porto Alegre, e eles não são vizinhos. Mas imagine uma pessoa que não conhece o mapa do Brasil. E você pergunta para ela se quem mora em Fortaleza é vizinho de quem mora em Porto Alegre, ela não sabe responder. Então, quem não conhece o mapa, não consegue explorar o território. Então, a taxonomia, a classificação dos seres vivos foi feita por Carlos Linneu, zoólogo, botânico, médico, sueco. Não ganhou o prêmio Nobel, porque na época que ele fez isso, no século XVIII, não tinha prêmio Nobel. Senão ele ganharia. Essa nomenclatura binominal, que tudo tem o nome científico tem dois nomes, Escherichia coli, por exemplo. Então, a classificação é muito importante. Se você começa a estudar os nutracêuticos, por exemplo, e você estuda os terpenos, e dentro dos terpenos você sabe que tem os cromanóides, e dentro dos cromanóides você sabe que tem vitamina K, vitamina E e coenzima Q10. O quê? Eu não sabia que a vitamina K, a vitamina E e coenzima Q10 são primos irmãos, são da mesma família. Vitamina K, vitamina E e coenzima Q10 são cromanóides, pertencem aos terpenos, são do mesmo grupo. Agora comecei a entender. Então, entender a taxonomia de Linneu, de Carlos Linneu, é fantástico. Quando você começa a classificar, você começa a entender o território. E aí você pode explorar, porque você conhece. Se você não conhece o mapa, você não consegue explorar o território. Então, entender as classificações, principalmente na área médica, é muito importante. Você está assistindo aqui a live com o Dr. Lai Ribeiro, e mais um lembrete que o Dr. Lai Ribeiro não vendeu e não vende nenhum suplemento com a sua marca. Inclusive, ele acabou de falar isso. É minha marca também. Eu nunca vendi, nem vendo, nenhum remédio ou suplemento. Com a minha marca ou sem a minha marca. Eu não vendo. Qualquer coisa que disser aquele Lai Ribeiro na internet é mentira. É alguém que está te enganando. Se ele está te enganando para você ter a impressão que sou eu que estou por trás, imagina o que deve estar lá dentro. Se ele engana você desse jeito, ele vai enganar também qual o produto que ele coloca lá dentro. E tem uns que faz a propaganda e nem entrega. E você paga com cartão, não recebe e você ainda vai ser cobrado mensalmente por um ano. São bandidos que estão, gangues de bandidos que estão atuando na internet. Você tem que ficar esperto. Fique atento aí. Falar de gordura, doutor Lair, esse tema polêmico aqui. A gordura saturada faz bem ou faz mal? Faz muito bem. E eu falo isso com convicção, e já publicamos junto com o Dr. Rubson o livro, mais de 80 páginas, com mais de 400 referências. Já estamos na 4ª publicação sobre isso, mas não é opinião minha, é opinião de todo mundo que estuda. Isso aí é uma grande piada. A pessoa que discute gordura saturada, geralmente, não sabe, nunca estudou os ácidos graxos. O ácido graxo pode ser, ele pode ser acético, propiônico, butírico, valérico, capróico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico, beêmico, lignocérico. Você tem que estudar cada um deles e ver as propriedades. Esse mito de que gordura saturada faz mal está adoecendo a população mundial há muitos anos. Porque muito antes de entrar os óleos vegetais, por exemplo, todo mundo comia gordura, não tinha problema nenhum. E não tinha essa quantidade de doença que tem hoje. Hoje tem mais de 12 mil doenças classificadas. O infarto do miocárdio não existia, era uma coisa raríssima. O primeiro descrito nos Estados Unidos foi em 1915. Em 1911, foi lançado pela Procter & Gamble
o Crisco, que é o óleo de algodão cristalizado, quando começaram os problemas. Não coma gordura de porco, não coma gordura bovina, não coma, faça uso de óleo vegetal. Começou. Em 1915 já apareceu o primeiro infarto. Em 1930, morreram 30 mil americanos de infarto. Em 1960, morreram 300 mil. 10 vezes mais. O que aconteceu nesse ínterim? As gorduras saturadas saíram do mercado, que a propaganda era enorme, a favor dos óleos vegetais. E a ingestão de açúcar só aumentou. Você pega a ingestão de açúcar e carboidrato e pega a ingestão dos óleos vegetais que você compra no supermercado e leva para casa, você combina esses dois, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, daqui 20, 25 anos você está tendo um problema cardíaco. Nós, então, fizemos questão de escrever isso e publicar isso, e tem muitas publicações. Enquanto eu estiver vivo, eu estarei falando que colesterol é mocinho, que estatina é um problema sério e que gordura saturada não faz mal. Falando em gordura, sua opinião sobre a gordura do óleo de coco? O óleo de coco é o seguinte, o capróico, o caprílico, o cáprico e o láurico, os três, caprílico, cáprico e láurico, tem 8, 10 e 12 carbonos, que constitui o óleo de coco. 67% do óleo de coco é caprílico, cáprico e láurico. 47% é láurico. O láurico, por exemplo, que tem 12 carbonos, ele é considerado um ácido graxo de cadeia curta. Ele não tem o mesmo metabolismo dos ácidos graxos de cadeia longa. Eles não engordam. Quem falar para você que o óleo de coco engorda não entende de bioquímica, não entende de nutrição. Eles não engordam e eles são para produzir energia. O ácido láurico, quando ele cai no estômago, num pH baixo, ele junta duas moléculas dele com um glicerol e forma uma coisa chamada monolaurina. Um ácido graxo e um glicerol. Forma monolaurina, que é uma substância que mata vírus, mata fungo, mata bactéria, mata parasita. É como se fosse um antibiótico natural. Então, só tem benefício. Se você entrar no meu site, você vai encontrar lá as publicações do Dr. Robson Livre e eu sobre gordura saturada. Nós já estamos no 4º episódio, tem mais de 400 referências científicas, mais de 80 páginas, juntando os 4 artigos. E lá eu tenho artigos científicos lá publicados por mim sobre ovo, sobre sal, sobre óleo de coco. Você tem lá um artigo tanto em português quanto em inglês para você ler sobre óleo de coco, que vai responder todas essas perguntas. Já que a gente está falando alguma coisa relacionada à alimentação, quais são os grandes vilões da alimentação, doutor Lair? Eu diria que os grandes vilões, o trigo é um deles, o açúcar é outro, tá? Os óleos vegetais é outro, são os 3 maiores. O trigo, que você pode ter alergia e hipersensibilidade ao trigo e não ter o glúten. Isso é muito importante saber. Porque tem outras proteínas no trigo além do glúten. Mas o trigo, o leite, também, o trigo, o leite, o açúcar e os óleos vegetais. Vamos falar desses 4. Trigo, leite, açúcar e óleos vegetais. O trigo nós já falamos um pouco quando nós falamos de glúten. Mas eu quero ressaltar aqui que uma pessoa pode ter alergia ou sensibilidade ao trigo e não ter ao glúten. É aquela pessoa que passa mal quando come pão ou macarrão, mas não passa mal quando toma cerveja. A cerveja vem do malte, vem da cevada, tem trigo, tem glúten. Mas a pessoa, o problema dela não é o glúten, o problema dela é o trigo. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando você tem uma hipersensibilidade ao glúten, no trigo, principalmente, você também tem uma sensibilidade ao leite. O leite, 88% do leite é água. Então, sobram 12%. Desses 12%, o que mais sobra é açúcar. É a lactose, que é o açúcar do leite, que tem que ser quebrado em glicose e galactose pela uma enzima chamada lactase.
Você tem uma ideia? 95% dos asiáticos, japonês, coreano, chinês, não pode tomar leite, porque eles não têm lactase para quebrar a lactose em glicose e galactose. Tá bom? Então, isso é um problema. Intolerância à lactose, é um problema sério. Mas não é só esse problema. Quando você tira a água do leite, quando você tira o açúcar do leite, sobram as proteínas do leite. E a principal proteína que tem no leite chama caseína. E aí tem uma grande divisão. Tem a caseína A1 e a caseína A2. O leite tirado, por exemplo, de uma vaca holandesa é um leite caseína 1. O leite tirado de uma vaca zebu é caseína A2. Só que a vaca holandesa pode dar 70 litros de leite por dia e a vaca zebu dá 3 litros de leite por dia. Imagine você é um produtor de leite. O que você quer? Você vai querer ter uma vaca holandesa que dá 70 litros ou você quer ter uma vaca zebu pura que dá 3 litros? Claro que você quer uma holandesa. Só que a holandesa, a caseína é 1. Não dá para eu explicar aqui, mas pelo menos eu estou lhe dando um caminho. Vai para a internet, vai para o Dr. Google e pergunta lá a diferença entre caseína 1 e caseína 2. Você vai entender muita coisa. Então, isso é outra parte do problema do leite. Existe um outro problema sério do leite, que é o problema do hormônio. Dá-se o hormônio de crescimento bovino, isso é permitido, para aumentar a quantidade de leite, e esse hormônio vai também sair no leite, porque o leite é uma excreção. Uma vaca que dá 50 litros por dia, ela desenvolve mastite, as tetas dela inflamam, ela precisa tomar antibiótico, o antibiótico sai no leite. Agora, o pior de tudo é o seguinte, hoje está acontecendo assim, tem uma vaca que dá 50 litros por litros por dia. E, claro, que o dono dessa vaca não quer que ela pare de dar leite. Só que o bezerro vai crescer e vai desmamar e ela vai parar. Está me acompanhando? Sim. Só que, antes dele desmamar, eu faço uma inseminação artificial nela. E ela fica prenhe, ela fica grávida, dando leite. Ela está dando leite para esse bezerro e já tem um outro bezerrinho dentro do útero dela crescendo. Só que quando uma vaca fica prenhe, uma vaca fica grávida, essa prenhez dela faz ela aumentar em 33 vezes a produção de estrona, que é um hormônio indesejável para o ser humano. Então, eu não sei se essa leite que eu estou tomando veio de uma vaca prenhe, que isso está cada vez mais comum, que eles não separam isso. E esse leite vai ter 33 vezes mais estrona do que um leite de uma vaca não prenhe. Então, você começa a somar isso tudo, a Harvard tirou da sua pirâmide alimentar o leite. Né? Não é só o Laí Ribeiro falando sobre isso. Isso aí eu estou apenas expressando a opinião de pessoas que estudam isso profundamente. Então, nós temos que levar tudo isso em consideração. Certo? E o açúcar? O açúcar era conhecido como ouro branco, porque era caro. Só os reis, as rainhas, os milionários é que ficavam doentes. Tá? Os pobres eram saudáveis e os ricos eram doentes, porque eles podiam pagar pelo açúcar. Com a escravidão, fez o açúcar ficar barato. Com a invenção do high fructose corn syrup, xarope de milho com alta concentração de frutose, o preço caiu mais ainda. Então, hoje, é um problema sério. A frutose, que parece ser uma coisa natural, que vem de fruta, é um veneno, entendeu? E está acabando com o mundo. Hoje é difícil você encontrar uma coisa, mesmo salgada, que não tenha high fructose corn syrup para aumentar o volume. Então, eu não preciso falar mais nada, é só olhar a evolução dos diabetes. Era uma doença que não existia, foi descoberta em 1888 na Capadócia, entendeu? E hoje, do jeito que está indo, daqui a 50 anos, todos os brasileiros serão diabéticos. E vem a diabetes junto com a obesidade. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde criou um nome, diabesidade, a nova doença. Você é diabético e obeso ao mesmo tempo. E, finalmente, tem os óleos refinados, que estragariam na gôndola do supermercado, ficariam rançosos em 10 dias. Então, para eles não estragarem, eles são submetidos a uma tecnologia chamada hidrogenação parcial, e isso transforma eles em gordura, parte deles em gordura trans,
E, como você sabe, a gordura trans é um antinutriente, está sendo banido em vários países do mundo. Doutor Lair, eu queria saber a sua opinião agora sobre um tema extremamente atual, que tem a ver com o uso de máscaras, principalmente dentro de veículos, pessoas sozinhas usando dentro do veículo, né, o uso de máscara aí para proteger-se. E aí também eu estudei alguma coisa relacionada que pode até causar surdez, é isso, doutor Lair? Cada vez mais vem aparecendo artigos científicos mostrando os problemas com a máscara. Claro que tudo tem a sua parte boa e tem a sua parte ruim. Uma coisa que eu não recomendo é você fazer ginástica com as máscaras. Isso aí é um problema sério, porque você concentra ainda mais o CO2 no sangue. Isso já tem trabalhos mostrando. Quando você está sozinho no carro dirigindo, eu acho que você tem que tirar a máscara. Não faz sentido nenhum você dirigindo o seu carro sozinho, indo para o trabalho e voltando, com máscara dentro do carro. Isso não faz sentido nenhum, você está ali sozinho. É um momento que você... Claro, você tem que respeitar a lei, eu não estou falando para você desrespeitar nada, mas na hora que você entra dentro da sua propriedade, dentro do seu carro, dentro do seu apartamento, você tem que se livrar da máscara. A última pergunta, doutor Lair, a gente queria saber um pouquinho sobre raio ultravioleta, né? Com esse calor que atingiu o Brasil aí, muito se falou também nas mídias sobre que o raio ultravioleta pode matar aí os patógenos. O que o senhor pode alertar para a gente aí? A radiação do Sol emite 3 tipos de raio ultravioleta: o A, o B e o C. Em geral, você não se preocupa com C, porque a camada de ozônio, que tem lá de 15 quilômetros na estratosfera, ela bloqueia a passagem do raio ultravioleta C. Ele não chega na superfície da Terra. Chega na superfície da Terra o ultravioleta A e o ultravioleta B. 95% é A e 5% é B. O B é o que produz a vitamina D3. Ele atinge o seu pico ao meio-dia, ele aparece das 10 da manhã às 2 da tarde, com intensidade maior ao meio-dia. Então, seria, teoricamente, o melhor momento para tomar sol, meio-dia, que é onde você tem mais UVB. UVA, você tem o dia inteiro. Agora, depois da Covid-19, descobriu-se, ou popularizou-se o fato de que o raio ultravioleta C, ele mata o vírus. Então, tem trabalho científico já antes mostrando isso, não é de agora. Então, existem aparelhos hoje que estão sendo vendidos por aí, que são aparelhos que você liga, por exemplo, à noite, na sua empresa, deixa ligado à noite com o raio ultravioleta C, porque você não sabe qual a ação do ultravioleta C sobre a sua pele, já que nós não recebemos ultravioleta C no planeta Terra, mas você deixa à noite aquilo lá ligado e, teoricamente, você vai limpar o ambiente de qualquer vírus, não é só o coronavírus, não, qualquer vírus. Então, está sendo usado isso profilaticamente para esterilizar ambientes de vírus com ultravioleta C. São os aparelhos que estão aí no mercado. A você que está nos assistindo até agora, nós queremos agradecer a sua audiência. São milhares de pessoas nos assistindo, milhares de pessoas também perguntando aqui para o Fernando, fazer a pergunta para o doutor Lair, mas nós temos um tempo agendado com o doutor Lair e, infelizmente, a gente vai deixar essas perguntas para os próximos programas, para as próximas lives. Queria também agradecer aqui os canais parceiros, que logo depois que acabar aqui a nossa live, o Wilmar, o Ricardo Grum, o João Dapper, o Moisés, o Júnior Alac vai pegar aqui essa live e vai colocar também nos seus canais para que você possa assistir e rever a nossa live de hoje, que foi muito interessante. Doutor Lair, a sua mensagem final. Eu só quero dizer que é um prazer muito grande eu poder estar aqui interagindo com você, Fernando, e passando informação, porque o conhecimento faz a diferença, entendeu? A gente tem que, tendo esclarecimento, o tempo aqui é curto, eu faço só um despertar. E você pega isso aí, escuta de novo, eu recomendo, e vai procurar na internet. Você não precisa de professor, você não precisa de mestre, você não precisa de guru, você não precisa de ninguém. Hoje está aí, toda a informação está democratizada. O conhecimento hoje é democrático, qualquer um pode ter acesso a ele. Então, vai e pesquisa esse termo que a gente está discutindo aqui, que isso aqui não é nenhuma tecnologia de foguete, não. Uma pessoa inteligente, mesmo que não seja na área de saúde, pode entender isso muito bem. Muito
Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado ao Dr. Lair por ter disponibilizado esse tempo, um homem que estuda mais de 10 horas por dia e nos brindou aqui com essa série de conhecimentos. Para mais informações do Dr. Lair Ribeiro, acesse o site www.lairribeiro.com.br. Lá você vai conhecer todo o trabalho científico, toda a história do Dr. Lair Ribeiro e também acesse as redes sociais do Dr. Lair Ribeiro, se inscreva, que sempre tem coisa nova lá. Muito obrigado pela audiência e até o